Eu fui pesquisar um tema que está muito em moda hoje: a origem do feminismo. Muito se fala do feminismo, muito se fala do outro lado, da parte do machismo. Mas o que é o feminismo e qual a origem do feminismo apresentado pelos políticos, pela sociedade, até mesmo às vezes questionado por uma ala feminina dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil? A origem do feminismo apresenta 3 ondas e 4 fases. O feminismo, como atualmente é conhecido, surgiu no século XVIII, através de um homem, e não foi de uma mulher. Quem instituiu o feminismo foi um homem chamado William Golding. William Golding, não é o Golding puritano que a gente tanto cita aqui. Esse William, curiosamente, não foi. Esse William foi, curiosamente, um homem que produziu essa filosofia. E ele, então, temos assim, o início da história até os dias de hoje, 3 ondas, 3 tipos de feminismo diferentes. Nós temos o proto-feminismo, que é do século XVIII, criado por esse William, que é a primeira onda. A segunda onda começa no século XIX. A terceira onda vai do século XX até o século XXI atual. Nós já estamos vivendo uma terceira onda do feminismo. E o que William, o proto, aquele que fundou o feminismo, ele defendia? Ele era um militante. Essa palavra militante está em voga hoje. Militante é aquele que defende uma bandeira, aquele que defende uma sigla, aquele que defende uma filosofia, no caso de William, liberal, por exemplo. Ele defendia, ele militava contra o casamento. Para ele não precisava o casamento. O feminismo nasce com essa bandeira. Para que casamento? O feminismo é contra a monogamia, então a poligamia é defendida pelo proto-feminismo, e contra as estruturas tradicionais e valores bíblicos. Ele defendia o divórcio, ele defendia a liberdade sexual tanto para homens quanto para mulheres. A mentalidade revolucionária de William desenvolve-se a partir do iluminismo. Aí você sabe todo o conceito filosófico do iluminismo: o liberalismo, a abolição de privilégio, a busca, cuidado com aquele apelo, nós precisamos buscar felicidade, o Brasil precisa ser mais feliz. Cuidado com essas coisas, a busca pela felicidade. E alguns temas que os iluministas defendiam e que a bandeira proto-feminista defendeu. William foi o primeiro autor a defender sistematicamente a igualdade sexual, o cerne do feminismo. E esse foi o principal ponto da origem do feminismo. Como Jesus trabalhava com as mulheres. Como era o ministério feminino. Olha para esses 3 versículos e a pergunta é: por que o doutor Lucas vai incluir o ministério feminino apresentado por Jesus, trabalhado pelo Senhor Jesus, e com um eco enorme no início da jornada do Senhor Jesus? Deixa eu te falar algo. A Igreja Presbiteriana do Brasil sempre valorizou o ministério feminino. Se é uma igreja que ama o ministério feminino, que ajuda o ministério feminino, é a Igreja Presbiteriana do Brasil. A minha igreja nasceu de uma visão missionária da sociedade auxiliadora feminina. Um grupo de irmãs que vai plantar uma SAF pioneira, e essa SAF pioneira vai nascer, e essa SAF vai crescer, e essa SAF vai gerar uma congregação, e dessa congregação surge a 2ª Igreja Presbiteriana do Brasil, em Barra do Piraí, da onde eu sou natural. A Igreja Presbiteriana do Brasil ama as irmãs. Mas por que, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando o que o Senhor Jesus queria nos ensinar?
Eu fico pensando que o Senhor Jesus queria falar para você. Quantas irmãs nós estamos aqui? Olha que coisa linda, e eu estou vendo todas. Levante a sua mão, você que é irmã, não importa a idade, é do sexo feminino, levante a sua mão. Pode ser menina. Olha quantas mulheres, meninas, senhoras. Veja aí, meus irmãos, é para vocês olharem. Quantas irmãs nós temos nessa igreja? Eu quero dizer para você que você faz parte da SAF. E no final eu vou mostrar isso dentro desse texto. A origem da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, dentro desses 3 versículos. Mas vamos mergulhar nesse contexto. No contexto anterior, caso você não tenha estado conosco, nós trabalhamos sobre a pergunta como os pecadores são justificados e devem apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. Volte os seus olhos para a pecadora que ungiu Jesus. Aliás, nós estamos trabalhando com o ministério feminino desde domingo passado. Alguém vai adorar o Senhor Jesus, uma mulher vai adorar o Senhor Jesus na casa de um Simão, fariseu, que ali estava. E como os pecadores, como essa mulher pecadora, foram justificada diante de Jesus, como adoradora, como alguém que reconheceu a sua vida pretérita, diante daquele Cristo que lhe deu uma nova oportunidade, que lhe deu uma nova vida, Cristo encarnado, o Verbo encarnado, digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Então ela se queda aos seus pés, ela rega os seus pés com lágrimas, ela enxuga os seus pés com o cabelo, ela quebra o vaso de alabastro, ela derrama um perfume caríssimo, ela unge ao Senhor. E assim Jesus então censura, critica Simão, o fariseu. E Jesus então naquela casa, dentro daquele fariseu, nos dá uma grande lição. Uma pecadora adorando Jesus. E no final da nossa história de domingo passado, nós vimos que nós somos esse pecador. E a proposta do sermão passado é que você deveria colocar seu nome, vírgula, o pecador. Seu nome, vírgula, o pecador. Mas isso foi coisa de domingo passado. Hoje o nosso resumo nessa noite: Cristo, de forma eficaz, aplica e comunica a salvação àqueles a quem Ele adquiriu. De novo, bem devagar, resumindo essa afirmativa, o que eu quero dizer com o resumo do sermão dessa noite, desses 3 versículos. Primeiro, Cristo de forma eficaz te chamou, te comissionou, te adotou, te santificou, te adquiriu, e agora Ele vai aplicar no seu coração a salvação, porque você é adquirido e comprado pelo sangue do Cordeiro. Você pertence a Ele. E veja se não é isso que o texto do capítulo 8, versículo 1 a 3 está falando de muitas mulheres. Irmãos, num contexto em que as crianças eram omitidas, excluídas, num contexto de Roma, em que o sexo feminino não valia para nada, só para procriação, eu estava lendo um pouquinho da mitologia, da história, essa semana, em que a libertinagem era tão grande, um homem mais velho tinha o direito de ter um menino de 16 anos, coabitar com aquele menino, ter relacionamento com aquele menino, mas ao chegar aos 30 anos, se ele não tivesse casado com uma pessoa do sexo oposto, com uma mulher, ele era desertado, ele pagava imposto a Roma, ele poderia perder tudo que ele tinha. Então aos 35 anos, seja ele homossexual ou não, ele tinha que estar casado, porque a função social feminina era só para gerar filhos. É dentro desse contexto que Jesus vem. Que valor tinha? Nenhuma. E Jesus vem trazendo uma palavra, uma igualdade, comunicando salvação não só aos homens, mas comunicando salvação a quem? A muitas mulheres. Queridos, a exposição desse texto, dessa introdução, são 3 versículos, nos faz lembrar que depois do ministério
Depois de que Jesus ministrou a grandes multidões, Lucas 6, 17 a 19, vai acompanhando, Jesus pregou geralmente e tornou-se conhecido por muitos, e a base da mensagem de Jesus está inserido no capítulo 6, 20 a 49, que é o chamado Sermão da Planície, Sermão da Planura. Seu sermão culminou exigindo uma fé inquebrantável nele, uma fé que demonstrasse o seu caráter genuíno por meio dos Atos 6, 46 a 59, e essa fé foi exemplificada pelo centurião, cujo servo estava à beira da morte, quando Jesus o curou, 7 de 1 a 10, e não obstante agora, filho da viúva de Naim, foi ressurreto pelo próprio mestre. Ele ressuscitou aquele menino que estava ali, 11 a 17, e ele realizou muitas obras nas quais revelou não só o seu poder, mas também de forma enfática a sua empatia, a sua compaixão. 7:22. Após João Batista, contudo, vem anunciando a célebre aproximação da ira, 3:7, e ele retratou o Messias como aquele cuja paz estava em sua mão, que limparia totalmente a ira, 3:17, e plenamente possível que a notícia sobre os atos misericordiosos de Jesus tenha a ver com a pergunta de João, ora formulada: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Lembra disso tudo? Nós já estudamos aqui. A maneira como Jesus respondeu vai registrar a forma pelo qual ele deveria ser visto como mestre, a sua reputação como sendo um profeta e grande profeta no meio daquelas pessoas que estavam ali. Ele declarou o perdão em parte por meio de uma parábola, ele censurou a autojustiça a Simão, e agora a história continua. A história da mulher que ungiu seus pés e de outras tantas mulheres que vão encontrar com o Senhor Jesus. Veja o versículo de número 1. E aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 ia com ele. Lucas, como ele já fez em outros textos, em a miúde ele vai fazer, ele não define que tempo era esse. Ele coloca assim: e aconteceu, em dado tempo, dias depois. É como se fosse uma cena virando. Vamos pensar assim: alguns dias depois, Jesus vai andando de vila em vila, Jesus vai pregando de cidade em cidade, e ele vai anunciando o evangelho do reino de Deus, e com ele os discípulos estão presentes. Ele simplesmente diz assim, logo depois, isto é, depois dos incidentes registrados no final do capítulo anterior, esses incidentes que nós falamos, de cidade em cidade, de vila em vila, alguma coisa é poder. Irmão, se a gente quer transformar a nossa igreja, trazer saúde à nossa igreja, trazer saúde a Santa Maria, nós precisamos observar o que está bem aí no meio do versículo de número 1. Eu chamo a sua atenção para você marcar a palavra pregação e anunciação. Essa palavra no grego significa querigma. Eu tenho uma boa notícia para a cidade de Santa Maria. Você tem uma boa nova para a cidade de Santa Maria, para o seu trabalho, para os seus colegas, para a sua família. Eu tenho que pregar, eu tenho que anunciar, querigma, proclamar como um arauto que está numa torre bem alta, que o reino de Deus é chegado nessa cidade, que o reino de Deus é o seu reino, que o Senhor Jesus é o seu Senhor soberano, que Ele está ocupando o trono da sua existência. Eu já estou muito assim preparado para o estudo do discipulado de amanhã. O estudo do discipulado amanhã, presbítero Fred, irmã Miles, presbítero Paulo, irmã Célia, Glaucia e Cristina, é sobre a sua essência, é sobre a minha essência, é quem ocupa o trono do seu ser, quem está sentado no trono da sua vida agora, é o remédio, é o futuro presidente da república, é o desemprego, é a desilusão, é a frustração, é o sentimento contrário, é a rejeição. Ó vida, ó azar, sou eu, mas eu escolho Deus, eu quero isso, eu tomo posse, eu ordeno isso. Ou é o Senhor
todo soberano, vestido de glória, de coroa, de majestade, que está sentado no trono da sua existência agora. Quem está dominando a sua cabeça? Quem está cuidando da sua vida? Quem está cuidando do seu ser? Em breve Lucas fará menção específica da viagem de Jesus a Jerusalém, no capítulo 9, 51. Quando essa viagem estiver acontecendo, nós vamos ver alguns fatos pontuais. Mas agora nós estamos em várias cidades. E Jesus está pregando: é chegado o reino do meu Pai. Convertei-vos. É chegado o reino do meu Pai. Eu tenho uma boa notícia para você hoje. É Ele que domina, é Ele que reina, é Ele que está no controle, é Ele que é soberano, é Ele. A notícia, o próprio Jesus ia anunciando e pregando a respeito do reino de Deus. E é verdade que dessa vez, em contraste com 4,15, Lucas não faz menção de sinagogas. Isso significa, pois, que devido à oposição dos líderes de judeus a Jesus, ele não está mais preocupado com a casa de Israel, ele não está mais preocupado com a sinagoga, ele não está mais preocupado com o legalismo, ele não está mais preocupado com o farisaísmo. Meu irmão, às vezes você está dentro da igreja apagando fogo, incêndio de crente velho, de crente que não teve uma transformação, de crente que não teve mudança, enquanto na periferia há frutos a serem recolhidos, a gente esperando a sua anunciação, a pessoa esperando o seu convite, a pessoa esperando ser um missionário do Senhor Jesus, e você está passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, apagando incêndio dentro de igreja. Jesus deixou a sinagoga. Ele agora não está brigando com o fariseu mais não. Ele está agora indo de vila em vila, de casa em casa, de cidade em cidade, à luz e pregando ao ar livre. Aonde ele estava, ele pregava. À luz de várias passagens, especialmente de João 18, 20. Essa parecia ser uma conclusão injustificada. Não se faz necessário explicar tudo com detalhe. Onde foi possível Jesus valer-se da oportunidade propícia pela liberdade ou não da sinagoga, além de João. Você vê isso também em Mateus, você vê isso em Lucas, nos Evangelhos. Ele não perdeu tempo em comunicar, em pregar, em anunciar o reino do Pai dele, o reino de Deus. Queridos irmãos, quantas vezes nós perdemos oportunidades? Não vou falar não, hoje não. Amanhã eu vou ver essa pessoa de novo, eu vou falar do amor de Jesus. Reverendo Santo André é um pastor, ele é vivo ainda. Tempo passado, na igreja que eu pastoreei lá em Conservatório, o Reverendo Santo André estava pregando sobre comunicar o evangelho até que a atendente do guichê se converta. Falei: o que esse homem vai falar? Ele disse que todo dia ele ia à rodoviária e pegava um ônibus, e a atendente estava ali. E ele falava de Jesus para aquela atendente: olha menina, você já foi à igreja, olha menina, você conhece Jesus, olha menina, o amor de Jesus é grande da sua vida. E por muito tempo aquele homem passava no guichê, aonde você passa muitas vezes no guichê, né, o trocadora está ali, sempre a mesma pessoa, e você não dá um folheto, você não fala do amor de Cristo, você trabalha muitos anos com as pessoas nem sabem que você é alguém diferenciado. E ele falando do amor de Cristo. Um dia, aquela menina teve um problema de saúde, e ela não estava no guichê. E quando o pastor passou, o reverendo Santo André passou naquele guichê, falou: mas cadê fulana de tal? Ela não veio trabalhar hoje? Aí alguém que estava no lugar falou assim: não, hoje ela está com problema de apendicite, está passando mal. Aí ele disse assim: aonde essa moça mora? Pegou o endereço dela. Quando chegou no endereço, ela já não estava em casa, estava no hospital. A coisa estava agravando. Era só uma apendicite.
Quando ele chegou no hospital, ele olhou para aquela moça e falou assim: moça, é hoje o seu dia de encontrar com Cristo, de tomar uma posição com Cristo. O reino de Deus é chegado. Você hoje, eu estou aqui. Ô pastor, por favor, ore por mim. A coisa está feia, eu estou sentindo febre, calafrio, alguma coisa está estranha. Pastor, eu creio, porque o Senhor vem falando comigo há muitos anos. E ele pegou na mão daquela moça, ele contando isso há muitos anos lá em conservatório, no culto que ele estava dirigindo. Ele disse assim: pastor, igreja, naquele momento eu orei por aquela senhora, aquela jovem. Senhor Deus, conhece a saúde dessa jovem. Se é o último momento dessa jovem, Senhor, que ela possa entender que Tu és soberano, que ela possa render-se a Ti. Se ela é uma eleita, uma escolhida, Senhor, toque nessa vida, entre nessa vida. E ele orou e foi embora para casa. 3 horas depois o telefone toca. Alô, é do hospital, o senhor esteve aqui orando por uma jovem, ela acabou de falecer. Você entendeu a mensagem? Entendeu? Você entendeu que você tem que sair daqui hoje, falar para alguém do reino de Deus, ligar para alguém, falar: meu irmão, meu pai, minha mãe, meu filho, volte para Jesus, esteja com Jesus. Isso é urgente, isso é sério. Se o próprio mestre fazia isso, de vila em vila, de cidade em cidade, ele não perdia tempo. Ele sabia que o tempo dele era curto, era sério, era rápido. Jesus teve pouco tempo nessa terra conosco, cumprindo o ministério que o Pai se designou. Você não sabe quanto tempo você tem de vida para você falar para o seu marido, para você falar para o seu filho, para você falar para sua mãe, para você falar para o seu pai, para você insistir, para você chorar, para você anunciar. Você abre a sua boca. Versículo 2 e 3. Cadê os homens? Aonde estão os homens? Essas mulheres tinham sido objetivo do cuidado especial de Cristo. Deixa eu entrar no coração das irmãs agora. Vou entrar com muito jeitinho no coração das irmãs agora. Quero dizer algo para as irmãs. Vocês são amadas de Jesus, acolhidas de Jesus, protegidas de Jesus. E eu falo isso pautado no Evangelho, falo isso pautado em toda a Bíblia, desde daquele menino que estava dentro de um cestinho com betume, e que Deus preparou a filha de Faraó para que pudesse cuidar de Moisés. Pense nas mulheres, pense nas dores das irmãs no mundo bíblico, e veja o quanto Deus ama você, a sua vida, a sua história, o seu sentimento, a sua dor. Não desespere diante de nada nesse mundo. Ser forte e corajosa, porque Jesus ama as mulheres de tal forma, de tal intensidade. Não é machismo, não é feminismo, não é bandeira política, não é sociedade, mas é Jesus que mostra esse amor profundo por você aqui agora. Seja o que for que você estiver vivendo, a dor que você estiver passando, creia no Senhor de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. Veja, queridos, Jesus cura algumas de espíritos malignos, Jesus cura outras de enfermidades. E enfermidades aqui Lucas conhecia, e ele destaca, veja no versículo de número 2, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Quem está escrevendo isso é um médico. Também quero falar outra coisa para vocês, minhas queridas irmãs: como vocês sofrem com enfermidades. São muitas lutas.
hormonais, físicas, mentais, dores. Mas Jesus cura. Jesus cura até fibromialgia, né, meu amor? Certo dia a gente estava lá em Valença, se você me permite, e Glauce lutando com fibromialgia, sofrendo, fazia caminhada, tomava remédio, e ia no médico, e sofrendo, e aí eu falei, vamos lá, vamos buscar aquele que é o médico dos médicos, vamos pedir ao Senhor uma experiência, vamos pedir ao Senhor uma cura. Oh Senhor, Tu conheces a saúde da Tua filha, em nome de Jesus. Você pode fazer isso, minha irmã, pela sua saúde. Aqui está. Muitas foram curadas de enfermidades. Note cuidadosamente que o médico Lucas faz distinção entre os dois. Uma coisa é espírito maligno, outra coisa são as enfermidades. Veja, está sobre o que está aqui, já passamos. Volte a Bíblia aí no capítulo 4, só para a gente ter uma noção do que ele está falando. Capítulo 4, 33 e 34, diz assim a palavra do Senhor: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Veste aqui para aprendermos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te, sai deste homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu deles sem lhe fazer mal. Então Lucas fazia diferenciação entre espíritos malignos e doenças físicas. Ele sabia muito bem o que era uma coisa e o que era outra. É importante observar que Sócrates, Aristóteles, Demóstenes, os rabinos e os homens da comunidade de Qumran tinham as mulheres em baixa estima. Essa cultura de inferioridade vem dessas sociedades. Jesus, em harmonia com o ensino do Antigo Testamento, designava um lugar de elevada honra. Quando você estiver fazendo o discipulado comigo, você vai ver as posições. O homem é a coroa de Deus, e você, minha irmã querida, é a coroa do seu esposo. Portanto, veja bem qual é a cabeça que você quer enfeitar. Hoje nós falávamos aqui sobre Sansão, a inconsequência de Sansão. Um crente irreverente, um crente que quebra todos os votos dos nazireus, um crente que casa com uma filisteia, um crente que coloca na sua cabeça uma coroa não digna e que vai pagar um alto preço. Eu exortava os meninos, aos jovens, a esperarem no Senhor, a não fazerem um casamento misto, a orar no Senhor, porque veja, meu irmão querido, é para você, quem é que está enfeitando a sua cabeça? É uma serva do Senhor? Ou é uma mundana, uma ímpia? E você, meu irmão, se tem uma serva do Senhor, sendo a sua coroa, dignifique a sua esposa, ame a sua esposa, cuide da sua esposa. É um amor sacrificial ao extremo. Assim como Jesus amou a igreja, nós devemos amar a nossa esposa. Eu não posso ser violento com a minha esposa. Como é que eu posso bater na minha esposa? Como é que eu posso brigar com a minha esposa? Como é que eu posso dar um ataque na minha esposa? Além da lei Maria da Penha, Deus não permite isso. Deus condena isso, porque a mulher tem um estado de honra diante do Senhor. Não levante nunca a mão contra a sua esposa. Ame a sua esposa, dedique-se à sua esposa, cuide da sua esposa. Sabe, meus irmãos, veja qual foi a primeira mulher a ser mencionada lá no capítulo 8, versículo de número 2. Foi a Maria de Madalena. A Maria de Madalena tem outros nomes. Você pode chamar Maria de Magdala. Magdala significa Madalena. Ou você pode chamar pelo significado do nome de Madalena, que significa a torre. Maria de Madalena, a torre, segura, forte.
Localizada na costa ocidental do Mar da Galileia, ao sul de Cafarnaum, essa Maria Madalena aparece de forma destacada nos relatos da paixão de Cristo. No final, quando a gente estiver quase terminando o Evangelho, você vai ver ela chorando aos pés da cruz. Ela chorando com a mãe de Jesus. Que amor é esse? Que companhia é essa que foi fiel ao Senhor até o fim? Ser fiel até a morte? Ela foi. Você vai ver e presenciar a crucificação de Jesus. Ela viu o corpo de Jesus sendo colocado ali naquela cruz. Bem cedo ela sai para ungir o corpo do Senhor Jesus. Além disso, ela seria a primeira pessoa que ouviria do anjo: Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, Ele não está mais aqui. Foi uma mulher que teve esse contato, teve essa notícia em primeira mão. E você, minha irmã, como você está com Jesus? Como você está agradando o Senhor Jesus? Como você está adorando o Senhor Jesus? Como você está ajudando na manutenção da obra do Senhor Jesus, da pregação do Senhor Jesus? Força és tu, minha irmã, na presença do Senhor, no chamado do Senhor, na dedicação da oração, na participação da evangelização, na igreja do Deus vivo. Qual foi a segunda colocada no versículo aí, meus queridos irmãos? Além dos demônios que Jesus libertou dessa pessoa, que eu não dei ênfase, da libertação que ela teve, ela se torna alguém presente no ministério de Jesus. A próxima é Joana. Quem foi Joana? Joana foi esposa de um tal Cusa. Cusa, ele era um procurador, ele era um mordomo da casa de Herodes, era alguém poderoso. Joana era uma pessoa rica, era uma pessoa que tinha muitos bens em suas mãos. Joana também vai estar em contato com o Senhor Jesus. Ela estava também entre as mulheres que iriam ouvir as boas novas. Lá em Lucas 24, 6-10, ela vai estar lá ao lado de Maria Madalena, na mãe de Jesus, e ela vai ouvir: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Joana não estava mais no palácio, Joana não estava mais lá contando dinheiro, contando as pratarias, vivendo a mordomia do palácio de Herodes. Joana agora estava pregando a palavra, anunciando a palavra, estava com Maria Madalena, estava com a Maria, mãe de Jesus, e ela vai ouvir: Ele ressuscitou. Segue aí, olha quem é a próxima. Susana. Quem foi Susana? Acerca de Susana menciona somente aqui em Lucas. Não sabemos mais nada de Susana. Entretanto, seu nome jamais deveria ser esquecido. Seus atos de bondades para com o Senhor e seus discípulos eram puros, que por consentimento nos lembra um belo lírio, que significado tem o seu nome. Susana significa lírio, um nome lindo para se dar uma menina. Susana, lírio do campo. Agora, olha para mim, não basta, não é preciso fazer muitas coisas para ser lembrado. Basta você viver Jesus. Basta você estar presente na equipe. Basta você contribuir com o reino de Deus. Não tem mais nada de Susana, mas está aqui imortalizada. Você acha que Susana só vai ficar nessa cena, ou que ela vai estar presente na equipe das mulheres? Na marcha das mulheres? Alegra-nos ler que além dessas 3 mulheres, veja lá, depois de Joana e Susana, eu gostaria que você grifasse isso na sua Bíblia, porque o seu nome está incluído aí agora. O seu nome está incluído agora. Se você é do sexo feminino, muitas mulheres chegaram até aqui, chegou até essa igreja. Você é do sexo feminino, você está incluído nessa lista. Ainda muitas outras mulheres que nós não sabemos o nome, fez parte desse ministério de manutenção da pregação do reino de Deus. Alegre-se que aqui muitas mulheres
já havia sido mencionada, havia sido muitas outras. O que temos, pois, aqui, irmãos, é uma verdadeira sociedade auxiliadora feminina. Se alguma vez perguntarem de onde surgiu a SAF, leia esse texto. Leia esse texto. Muitas mulheres, uma sociedade de mulheres unidas, auxiliando, trabalhando para a honra e glória do Senhor Deus. Assim, Cristo, de forma eficaz, Ele aplica ao coração, Ele comunica a salvação a quem Ele adquiriu. E eu vou dizer uma coisa: as meninas, as mulheres, têm um carinho muito especial de Jesus. Coloca isso no seu coração. Quando a rejeição chegar, quando o complexo chegar, quando a culpa chegar, quando o sentimento chegar, lembre-se, Jesus te ama profundamente. Jesus cuida de você. Jesus te ama. A confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 8, de Cristo mediador, no tópico 8, Cristo com toda certeza e de forma eficaz aplica, comunica a salvação a todos aqueles a quem adquiriu. João 6, 37 e 39, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Pode o Império Romano jogar fora, pode seu marido te jogar fora, pode uma separação judicial bater na sua porta, pode um luto chegar na sua casa, pode você sentir sozinha, isolada, solitária, sem ninguém, mas eu digo algo para você: de forma nenhuma Jesus vai te jogar fora. É a vontade de quem me enviou, disse Jesus, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Sabe de uma coisa bacana que a gente vê nesse texto? Veja aí, e que nós estaremos ressuscitando o dia. Você verá os seus entes queridos, muitas mulheres, santas mulheres, que se dedicaram a vida ao Evangelho, à pregação da palavra de Deus, ressuscitará. Eu lembro que certa vez eu estava conversando com a minha mãe. Irmãos, essa semana eu completei a idade que meu pai faleceu. Meu pai faleceu com 53 anos. E na quarta-feira, saindo aqui da igreja, eu bati um papo com Dona Dina, né, Dona Dina? Nós conversamos aqui um pouquinho na terça-feira sobre esse aspecto. Minha mãe, naquela época, minha mãe tinha 30 e poucos anos. Minha mãe poderia ter refeito a vida dela, ter casado com outro homem, servo de Deus. E não foi por falta de aconselhamento meu, já pastor, falar: mãe, a senhora é tão nova, arruma alguém, refaz a sua vida, casa de novo. E a minha mãe olhava dentro dos meus olhos e falava assim: meu filho, eu amei seu pai e agora quero dedicar a minha vida à anunciação do Evangelho. E ela ficou viúva há muitos anos. E ela ali participava da SAF, participava da escola dominical, participava da igreja, da segunda igreja, com as irmãs, com as novas, e ia. Eu olhava aquilo ali e falei: de onde vem isso? Vem do Espírito Santo, porque minha irmã, você pode dedicar a obra do Senhor com exclusividade. João 10,16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas me ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Você crê que existem outras mulheres para o aprisco do Senhor nessa cidade? Amém? Amém. Então nós precisamos chamar essas mulheres. Eu quero concluir a mensagem dessa noite. Deixa eu olhar a minha hora. Como as mulheres mantêm a manutenção da pregação do Evangelho? Como você tem mantido a manutenção da pregação da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria? Como você, minha irmã querida, tem se dedicado aqui a essa igreja, a pregação e a anunciação do Evangelho? A manutenção da pregação exige duas coisas, anote aí agora no boletim, exige duas coisas. A primeira coisa, esforço, e a segunda coisa, participação. Sem esforço e sem participação, você não consegue manter a pregação do Evangelho.
O reino de Deus é tomado por muito esforço, por muita dedicação. Olha, meus irmãos, quando você vem 7, 8 horas da manhã aqui numa reunião de oração chamada Ana, e nós dobramos os joelhos ou oramos mesmo pelo seu marido que é ímpio, pelo seu filho que está na adolescência com crise de sexualidade, não sabe se é homem ou se é menino. As irmãs estão aqui orando pelos seus filhos da adolescência, pelo seu filho que está na droga, pelo seu marido que ainda não aceitou Jesus, pelo Brasil, pelo conselho, pela igreja, pela construção do templo, por saúde. São as irmãs 8 horas da manhã orando aqui. Quando você vem orar no culto à noite, na quinta-feira, quando você participa do estudo doutrinário toda quarta-feira, quando você estiver envolvida no projeto de discipulado, você vai ver que isso agrada a Deus, fortalece os irmãos, mantém a obra. Ó, como é gostoso quando a gente chega aqui 8 horas da manhã e vem a dona Dina no seu carrinho, com chuva, com sol, com frio ou não. Ela é um exemplo para mim. Eu olho para mim, olho para minha cama e fico pensando, hoje eu não vou lá orar não, sou eu no meio das irmãs. Mas eu lembro, lá está a Filó, lá está a Fátima, lá está a irmã Dina, lá... Eu tenho que ir. Eu entro na minha moto, saio do Gama e venho para cá, porque é vergonha para você que não participa da obra do Senhor, não envolve da obra do Senhor, não participa do estudo bíblico, não participa da escola dominical, não mantém a obra do Senhor, convidando, abrindo a sua boca, chamando, exortando. Os frutos estão aí, queridos. Os frutos estão aí. Sem esforço e participação, não há manutenção do reino, nem da pregação da palavra de Deus. Na história de Deus, Deus tem levantado muitas mulheres para apoiar e manter a pregação do Evangelho. Em toda a história da expansão do cristianismo, as mulheres participaram como missionárias comprometidas e atuantes do reino de Deus. No ministério de Jesus, as suas seguidoras estavam convictas de que precisavam aprender com Jesus as boas novas para se tornarem continuadoras da missão por ele inaugurada. As mulheres fizeram presentes no nascimento, durante a vida de Jesus, a morte de Jesus, durante a ressurreição de Jesus, do Filho de Deus, e durante esse período que nós esperamos a vinda de Jesus. Visto que você, minha irmã, está presente aqui agora, você aguarda a vinda de Jesus, você glorifica Jesus. Por exemplo, queridos, além das mulheres mencionadas nas narrativas bíblicas, há relatos históricos da igreja cristã antiga, de muitas delas que foram martirizadas por amor a Jesus Cristo, por causa da fé, que professavam e anunciavam a fé cristã. Eu lembro de Brandna, de Perpétua, de Felicitas, de Pontaminéia, de Valentina, de outras mulheres que os historiadores, como Eusébio, destaca, de mulheres que dentro da hierarquização da igreja, no enclausulamento, nos conventos, se tornaram uma única possibilidade de mulheres continuarem a exercer a missão, pois da estrutura eclesiástica vigente elas foram completamente excluídas em dado momento da Idade Média. Elas tinham que ser fleiras, tinham que estarem dentro dos conventos na Idade das Trevas. Mas depois o Senhor Jesus, através da reforma, do cristianismo, que vai alcançar rainhas, vai possibilitar a expansão do Evangelho e da fé cristã, elas voltam com toda a força, pregando, anunciando, ajudando, preservando, mantendo a anunciação do Evangelho. Amém? O que mais essa passagem me ensina? Te ensina. Vimos algumas menções. Joana, esposa de Cusa, que era o procurador da casa de Herodes. Isso nos ensina que o Evangelho deve ser levado tanto na mansão como no mercado. Aqueles que se encontram em alta posição também precisam ouvir da palavra de Deus. Não tenha vergonha, fale para a sua patroa, fale para o seu patrão. O ministério feminino é muito eficaz e atuante. Hoje, qual o aspecto fundamental para a minha vida?
A Bíblia mostra que essas mulheres tiveram um papel vital no chamado, no labor, no serviço de auxílio à pregação do Evangelho. Amados, superestimar o valor de uma sociedade auxiliadora feminina que funciona, porque nem toda a sociedade auxiliadora feminina funciona, é uma tarefa quase impossível. E eu quero lembrar a história aqui da primeira sociedade auxiliadora feminina. Você sabe? Segundo a revista da SAF, que é uma fonte que você deve conhecer, a Sociedade Auxiliadora Feminina surgiu no Recife, no dia 11 de novembro de 1884. 1884. Se eu sou alguém que uso saia, se eu sou do sexo feminino, eu já estava dentro da SAF. Não importa a minha idade. Da idade da Clarinha até quem tem 100 anos. A SAF é um veículo de bênção para a igreja. Põe isso na sua mente. Se você tem resistência de estar na SAF, você não sabe da história, da bênção que é, da oportunidade que é. A Associação Evangélica de Senhora teve por finalidade realizar estudos bíblicos, arrecadar fundos para auxiliar os necessitados da igreja. Em maio de 1921, por iniciativa de Dona Genoveva, marchante missionária americana no Brasil, por cerca de 50 anos, pedagoga, que trabalhou na educação e difusão do Evangelho em nosso país, formou-se a Federação de Sociedades Auxiliadoras, que era composta no início de 12 SAFs apenas. Depois você pergunta à presidente da SAF, que é a irmã Ida, levanta a mão aí, e a Ida vai te responder ainda hoje, quantas SAFs existem no Brasil. Missão impossível, né, Ida? São muitas. Sabe por quê? Porque além das igrejas tem as congregações, além das congregações tem as SAF pioneiras. E isso precisa contagiar, precisa mexer com as mulheres, dando no âmbito, em 1926, uma comissão de 100 mulheres que tiveram o peito de Assembleia Geral da Igreja, a reunião do Supremo Concílio, em São Sebastião do Paraíso do Sul, em Minas Gerais, para pedir a criação da federação em todos os presbitérios. E a partir daí, desde 1928, por ocasião de Dona Amélia Kerr. Dona Amélia Kerr era uma pessoa que era doce no falar. Quando ela falava, você até chorava. Tão doce que era Dona Amélia Kerr. Você imagina a Dona Amélia Kerr, uma esposa de pastor, numa reunião do Supremo Concílio, mostrando a grandeza da confederação de senhoras. Meus queridos irmãos, nós precisamos hoje entender que o ministério feminino é irrevogável, que o trabalho feminino é muito importante, e que você, minha irmã, que está aqui, tem uma grande tarefa a nos ajudar. Eu preciso da força feminina, eu preciso da sua oração, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso das mulheres auxiliadoras, como Joana, Maria Madalena, como Suzana. Coloca o seu nome aí, como o seu nome, que está aqui nessa noite. Amém? Anote o dia 11 de novembro. Aqui na igreja, no dia 11 de novembro, tem que ter uma festa. O que acontece no dia 11 de novembro? Dia oficial, Dia Nacional da Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu quero terminar essa fala e eu quero orar pelas irmãs. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou pedir todos os irmãos que estão nesse banco central agora para ir para lá ou para cá, e todas as irmãs centrarem aqui, ó, nessa reta aqui, ó. Todas as meninas, todas as irmãs. Você que é homem, por favor, depois você pode até voltar, mas agora eu quero orar por você, minha querida irmã. Olha só, olha que coisa linda, que coisa importante.
Isso, minha querida irmã, vem para cá. Isso, minha mãe Ana, que hoje está aqui. Uma homenagem para a senhora, tá, mãe Ana? Muito obrigado pelos cabelinhos brancos gastos na casa do Senhor.